o que a gente chama de Stable Diffusion, tá? Parece que está num navegador, é porque está num navegador mesmo. Ela roda dentro de um navegador, uma plataforma web, que a gente chama, né? Aqui eu lancei várias fotos, né, que foram geradas por ela, mas eu vou explicar cada um. Na interface normal dela, a gente não tem todas essas fotos, tem uma tela branca, né? Tela dessa cor aqui, né? E aí você vai usar para gerar. Bom, vamos começar a entender como que funcionam as inteligências artificiais generativas, ou seja, que geram imagens, né? Vocês devem conhecer principalmente o ChatGPT, que é uma inteligência artificial de texto, né? Ela não gera imagem. Dentro das IAs generativas, você primeiro tem o texto para a imagem, né? Ou seja, criar uma imagem a partir de prompt, beleza? Esse texto a gente chama de prompt. Eu vou bem no básico porque eu não sei tá? Vamos pegando desde o comecinho, tem muita gente que às vezes vai chover no molhado, isso aí. Mas lá na frente vai chegar a parte mais avançada. E a gente pode chamar isso de text to image, tá? É esse tipo de geração de imagem. Isso aí a gente gerou falando aqui, só escrevendo cat, dog, essa outra aqui, ó. Vocês conseguem ver aí o cachorro, né, aí em casa ou no trabalho, se vocês tiverem, um cachorro na frente de uma casa. Coloquei dog in front of a house. Acho que até determinei o tipo da casa, né? Aí, casa moderna, é tudo em inglês. Alguma cidade lá no fim. Acredito que eu coloquei como referência um Calatrava style para gerar essa aqui. Então você vai, com o texto, guiando o que você quer dessa sua inteligência artificial. Essas todas de cima, as duas primeiras linhas, eu gerei a partir de texto somente. As de baixo é o que acho que vai saltar os olhos mais, tá? Essas primeiras aqui de cima, muita gente hoje ouve falar do Midjourney. É um concorrente desse aqui, só que o Midjourney é uma opção paga. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, no fim vocês vão saber como instalar no computador, inclusive, ou usar online free, tá? De graça, e pelo jeito ela é de graça para sempre, porque ela foi feita por desenvolvedores open source, né? Então, por isso eu prefiro mais usar ela do que a Midjourney, tá? E ela é altamente personalizável, você com o tempo pode quase que recriar ela do seu jeito, tá? Para seguir os seus propósitos. Aqui embaixo a gente tem uma segunda categoria de criação de imagens, que seria o image to image, imagens para imagens, ou seja, você traz o prompt a partir de imagem e ele gera uma outra. Ah, só a imagem? Não, pode ser imagem com texto, né? Pode ser uma imagem com um determinado aspecto para seguir um propósito, né? E outra imagem para seguir outro propósito. A gente vai ver aqui isso no mais certinho, né? Mas os exemplos aqui dos maiores usos que, pelo menos para mim, como arquiteto, eram os meus desejos que eu consegui realizar, tá? O primeiro, um bloquinho 3D de pessoa que é bem fake, assim, parece um boneco mesmo. Aqui em cima, até foi gerado no Enscape, tá? E eu pintei ele, a gente vai ver o processo aqui embaixo, pintei ele aqui e falei para ele, né, man riding a bike. Ele gerou para mim esse aqui em pouco tempo, acho que em 2, 3 minutos, ele melhorou isso aí. A gente consegue fazer isso também com uma parede de pedra, com qualquer coisa, de iluminação, qualquer aspecto. Então, o teu render não ficou tão bom, você coloca uma planta, né? Principalmente vegetações, você consegue melhorar sem ter que buscar, né, muito tempo aquele bloco perfeito para renderizar. Essa aqui é um outro uso que é humanizar a sua cena. Então você tem um render ou uma foto e você adiciona coisas aqui embaixo. Você coloca o lugar, digita o que você quer, ele adiciona. Tá? A terceira, em cima, por incrível que pareça, não foi inteligência artificial, tá? Esse foi desenhar à mão meu mesmo. E embaixo, ele seguindo essas linhas, ele respeita as linhas e cria o que você quer, tá? E o último, que foi o que me surpreendeu mais, foi a última técnica aí que eu desenvolvi, usando essa aí, é uma casa, por incrível que pareça, é nos Estados Unidos, conseguiram fazer nos Estados Unidos uma coisa dessa. A de cima não é da inteligência artificial, tá? Foi burrice natural mesmo, não foi inteligência artificial.
E aí, seguindo as linhas, o cliente queria uma proposta que melhorasse aquela fachada, né, com a mesma estrutura, entre aspas, né? E aí a gente viu umas possibilidades. Aqui eu mostrei os exemplos mais assertivos, né? Mas sempre que você trata de inteligência artificial, ela sempre vai te dar muita resposta e você filtra, tá? É um processo diferente de um render, por exemplo, que você vai melhorando, melhorando até chegar assim naquele que é o perfeito. A inteligência artificial, ela é muito produtiva. Então você joga alguma coisa dentro dela, ela te dá assim 10, 20 opções. Você escolhe aquela opção e aí dessa opção que você escolheu, mais 20, e aí você vai trilhando o caminho, né? Esse 20 é um exemplo, né? Pode ser 5, pode ser 4. Beleza. Opa! Voltando lá na questão de criação de prompts, né? De imagens por prompts, aqui embaixo é onde você vai escrever o seu prompt, tá? Ou seja, o texto que vai gerar a imagem. Como que funciona esse prompt? Você vai colocar o que você quer, vírgula, outra coisa que você quer, vírgula, outra coisa que você quer. Pode ser um objeto, pode ser uma casa, né? House, pode ser um estilo, tudo. Tudo que você quiser você vai colocar ali. E você percebe que ele vai perdendo a importância, ou seja, se eu colocar cat e depois modern house, bem possível que vai ter aquele efeito aqui, ó. Opa! É bem possível que a gente tenha esse efeito aqui. O cat, né, o dog, vai aparecer mais importante do que a casa, porque ele veio antes no prompt, tá? E aí depois você vai jogando. Por exemplo, você fez uma imagem que ficou muito bonita, só que você não gostou do céu. Aí você coloca ali, blue sky with clouds background. Tá? E nem precisa ser um inglês assim muito aprimorado não, tá? Ele entende até quando você escreve errado as coisas. Beleza. Então isso seria o prompt positivo. Para também, eu faço as imagens, mas não fica do jeito que eu quero. Você tem o prompt negativo, as coisas que você não quer naquela foto. Então, por exemplo, uma das fraquezas da IA que está sendo até resolvida, né? Essa é a Stable Diffusion que a gente está usando, tá? Na interface Focus. Depois eu vou explicar o que é tudo isso aí. Mas essa Stable Diffusion, ela tá numa versão 2, por exemplo. Acabou de sair agora, não tá usual ainda, a versão 3 que já corrigiu isso aqui, que eu vou falar para vocês. Dedos. A inteligência artificial não lida bem com dedos. Então, eu gero muita imagem, por exemplo, para apostilas de cursos EAD, assim, e aí você precisa ter aquela imagem ilustrativa, aí tem alguém desenhando. Aí os dedos saem sempre 6 ou menos dedos, né? Aí você joga no Negative Prompt, extra fingers. Então isso aí ele vai resolvendo. Textos também, às vezes o texto fica numa língua que você não entende, tá? Mas isso você consegue usar depois, isso eu gerei com prompt. Por isso que eu tenho depois a imagem para imagem, porque eu uso essa que eu gerei primeiro e passo uma refinada nela. Eu marco aquela parte onde tinha o texto ruim e falo o que ele tem que escrever. Marco a mão da pessoa e falo para ele detalhar essa mão. Aí ele vai ter mais atenção naquele detalhe e vai resolver, tá? É interessante, mas é muito produtivo, assim, é um caso real mesmo, você colocar essa palavrinha aqui no negativo, no prompt negativo, ugly, que é feio. E ela sabe o que é feio, por quê? Porque as pessoas, às vezes, o banco de dados que ele tem, né, ele sabe o que é uma imagem grotesca, o que é uma imagem que causa, né, algo ruim ou algo bom, pelas reações que tiveram para aquelas imagens. Então, se você coloca ugly, strange, blurry, que é borrado, low quality, né, baixa qualidade, ele já sabe que você quer algo com muita qualidade. Por quê? Porque as inteligências artificiais, elas não foram criadas, por exemplo, só para fazer imagem bonita. Não, você às vezes pode usar para fazer um filme de terror, se quiser, né? Bom, a cada vez que você aperta o generar ali, o generate, gerar as imagens, você tem um número de imagens que você quer gerar. Normalmente, no início eu jogo ali 1, 2, para ver se ele está entendendo. Quando ele entende, aí eu jogo 10 e deixo lá. Aí eu tenho aquelas 10 opções, tá? Beleza. Depois, um pouco mais de opções ali, tá?
Isso aqui até vai ficar gravado na live, tá? Para vocês verem. Aí é mais de você usar como um manual quando você for gerar e usar. E você voltar e entender isso aí. Mas só para terminar aqui, você tem a questão de qualidade. Você vê que é bem simples. Extreme Speed, uma qualidade baixa, mas é para vários testes, assim, para iniciar uma ideia. Speed, ele vai ser o médio, né? E Quality vai demorar bastante, mas ele vai sair bem sharp, assim, né? Bem afiada a imagem. O que é essa questão da performance, qualidade e velocidade? Como que funciona a inteligência artificial? Ela é como se fosse um pintor mesmo. É incrível isso, assim. Emula bem o que o artista faz. Ela começa com um borrão de tinta. Então você aperta Cat ali, Cat e Enter. Ele vai pegar sei lá, uma mancha cinza com um fundo azul. Só que é um borrão. Isso é o primeiro passo. First step, né? Aí ele vai para o segundo passo. Ele dá uma melhorada. Terceiro passo, assim por diante. Então essas performances aqui, o Extreme, ele é 10 passos. Speed, ele é 30 passos e Quality é 60 passos. E aqui você tem os Aspect Ratios, que se vai ser uma imagem quadrada, se vai ser paisagem, se vai ser retrato, né? Para você, às vezes, fazer já para o Instagram ou para um YouTube, uma coisa assim. Beleza. Então, sabendo ali das configurações, sabendo que gera por texto, sabendo que dá para gerar por imagem por imagem, vamos ver um caso real. Tá? Que eu usei aqui. Mais alguns exemplos ali. Então, aquele caso real que eu gostei bastante, da questão do cara na bicicleta. Alguém achou meio estranho esse cara da bicicleta aí, não? Alguma coisa estranha dele? O segundo, o mais bonito. Ah lá. Inclusão na arquitetura, é sempre bom. Mas exatamente. Não, exatamente. Mas essa que é a questão. Igual a questão dos dedos lá, ele tem isso aí. É problemático? Não é, porque você pode pintar essa parte e falar para ele colocar uma perna depois, entendeu? Mas a primeira que gerou já foi uma imagem assim. Eu já deixei essas para a gente ter essa vivência mesmo. Mas as outras, por exemplo, eu adicionei cada vez uma pessoa aqui. Aqui, eu sei que vocês viram lá em cima, mas o que eu adicionei aqui depois da imagem, assim, na inteligência artificial? O que vocês acham que eu adicionei? Não sei se vocês têm recordação. Não, aqui ela era sem, né? Era só a imagem, né? Sem a pessoa. O que mais que eu adicionei aí? Ah, tá. É que muita gente não percebe que o vaso de flor não estava lá. Porque, assim, quando tem as pessoas, às vezes o olho já vai direto para aquele, né? Mas ela tá atenta, ó. É isso aí. Mas, assim, o vaso passa despercebido bastante. Então, isso é outra dica. Você pode ir modificando a tua imagem a ponto de, às vezes, a pessoa falar assim, mas isso aqui foi adicionado na inteligência artificial. Mas aí a pessoa aponta o quadro que já estava lá. Então, quando você sabe que foi adicionado, aí você fica buscando, mas quando não sabe, às vezes nem percebe, tá? A tamanha naturalidade, né? Que ele já pega... Por exemplo, essa mulher que eu coloquei ali, eu não precisei, por exemplo, ir num Photoshop, melhorar a iluminação e tal. Ele pega o contexto da imagem e consegue colocar lá. Beleza? Aqui, né, tem o casal ali também. Beleza, então como que eu fiz esse procedimento aqui? Essa parte aqui eu tô para baixo daquela de cima, com todas as imagens, tá? Então eu vim em Input Image, então eu vou colocar uma imagem com um prompt, tá? Você tem outras opções aqui, beleza? Se você quer aumentar a qualidade da imagem, você pode ir aqui, só que é só colocar a imagem e dar o aumentar. Então eu nem passei aqui. Image Prompt seria você colocar a imagem, vou mostrar mais para frente, e ele perceber aqui, assim, é um céu azul, é uma grama verde, uma casa. Então ele vai usar isso como prompt. E o que eu mais uso, que é o InPaint e OutPaint, que é você adicionar ou tirar objetos. E você tem essas três opções aqui embaixo. Três opções aqui embaixo, que vai determinar o que você quer fazer nessa imagem. Por exemplo, eu peguei lá um pincel, né, lá em cima,
aumentei o tamanho ali e pintei ele todo. Você percebe que não precisa ter aquele esmero assim, tá? É só a região mesmo. E coloquei Improve Detail e coloquei também Man Riding a Bike, tá? Por que eu coloquei Improve Detail? Ele vai pegar a bicicleta e o homem ali e não vai mudar tanto. Ele só vai melhorar a qualidade mesmo, beleza? Você pode fazer esse processo várias vezes, tá? E você não precisa fazer nele todo. Você poderia pegar só a bicicleta e colocar bike. Depois colocar assim, rosto do homem. Ele até, aqui embaixo acho que não tá, mas quando vai usar, ele até fala assim, Man Face Detail, alguma coisa assim. Hand, né? Detailed hand, né? Mão detalhada, você pode usar assim. E quando você vai para o Modify Content, é que você vai adicionar alguma coisa, tá? Então você só muda ali, pinta outra parte e fala o que você quer adicionar, beleza? O primeiro aqui, ele também serve para adicionar, mas é melhor o último, só que ele também serve para tirar alguma coisa. Aí você vai pintar alguma parte e mandar tirar. Claro, ele não vai funcionar bem você tirar algo, por exemplo, da casa, assim. Tem que ser mais um objeto solto, né? Então, seria o homem aqui, ou essa planta. Você coloca para remover, né? Remove plant. Ele já vai funcionar. Beleza. Então, só para a gente ver aqui, ó, o resultado, né? Era esse aqui, direto do landscape. Opa, volta. Já tá o zoom lá. E tá o homem lá. Fica bem mais natural, assim, principalmente para imagem de venda, né? E isso é legal que ele mantém a mesma qualidade, assim, de tamanho de imagem, né? Ele entra e sai a mesma dimensão dela. Beleza. Aí aqui é o outro sonho pelo menos o meu sonho eu realizei. Talvez vocês não colocaram nenhum aí, né, disso aqui, mas é o que eu sempre gostei, era não precisar modelar uma casa para você ver como que ela vai ficar. Você poder ter um croquis à mão e você seguir aquelas formas para ter uma ideia inicial do que aquilo vai virar, tá? Porque geralmente atende um cliente ali, às vezes você desenha alguma coisa, mas ele quer ver, por exemplo, uma planta, você fez algum croquis, só que ele quer ver aquilo, né, com forma e tal, aí você precisa modelar tudo, com isso não. Você bem configurado, colocou as linhas ali, ele vai seguir essas linhas. Mas você precisa colocar isso nos lugares certos, que seria o quê? Input Image, igual o outro lá, só que a gente não foi no InPaint e OutPaint. A gente foi no Image Prompt. Então é um prompt, que seria o texto lá, mas agora por imagem. E se eu quero só que siga as linhas disso aqui, eu vou colocar ela aqui e vou usar esse Piracane, tá? Só para ter um entendimento, sim, para você ver em outros lugares, em outra inteligência artificial, ou no Midjourney mesmo, para você ver as mesmas coisas, os mesmos termos que usa lá e aqui, tá? Sempre que a gente ouvir Kane, o que é? Ele vai interpretar essa imagem e vai traduzir ela em linhas, tá? É esse que é o processo. Image Prompt, ele vai traduzir essa imagem em texto, para daí gerar outra imagem, tá? E esse processo que ele interpreta a imagem é chamado de Control Net. Tá? Só os termos técnicos assim, porque isso está sempre evoluindo. Então, às vezes, surge uma nova forma de fazer, só que tem um lugar é diferente, mas tem os mesmos termos, né? Bom, eu quero essa imagem aqui, só que não tem cor, não tem nada. Como que ele vai saber o que seguir? Né? Como que ele vai saber que aqui é céu, se não tem nem azul? Tá? Aí eu junto isso, né, o mais aqui, com um Image Prompt. Então eu sei que dessa imagem eu não quero as linhas, eu quero o style dela ali, o clima dela, né? Aqui eu deixei uma terceira só para mostrar que essa eu usei também o Piracane, então não precisa ser só o desenho, né? A própria imagem, ele vai pegar as linhas e vai respeitar aquelas linhas para gerar uma nova. E aí você ainda adiciona um texto para guiar ela para o que você quer. Beleza. E você tem aqui, por exemplo, Stop At e Weight. O que seria isso? O peso é quanto dessa imagem aqui que você quer forçar ela a seguir lá na de cima. Tá? O 0,6, 0,5 é um peso bom. Já. Se você coloca demais, ela quase vai gerar uma igual a essa. Tá? Então você tem que equilibrar isso aí. Se você coloca de menos, ela vai deixar de respeitar as linhas.
Então tem que ter esse equilíbrio. O stop at, lembra que eu falei dos passos? Se ele vai parar no 0,5, quer dizer que se tem no total 60, ele vai parar no 30. Aí ele vai pela cabeça dele ou pelo texto aqui. Então a imagem ela vai parar num ponto ali. Aí é legal de você ver se ela vai até o fim, né, ou se vai só um pouquinho, se você quer só uma pitadinha dela e depois ele vai seguir. Mas para você ajustar a criatividade da tua inteligência artificial ali. Bom, o 0,5 também de início é um bom parâmetro, tá? E vamos ver os resultados aqui, ó. Então aquele primeiro que eu tinha colocado é um que eu pensei, mas aqui a gente tem vários resultados. Então, o croquis, e mandei ele lá, acho que eu coloquei alguma coisa sobre, acho que Modern House Concrete and Bricks, alguma coisa assim, tá? Aí ele foi brincando ali, ó, com concreto, com os tijolos, né? Às vezes ele não entende muito, ó, colocou um espelho d'água lá. E nessa aqui ele colocou, em vez da janela, o tijolo. Mas é isso que eu quis dizer naquela questão, né? Não é uma assertiva que vai. Tá? Apesar existe uma ferramenta chamada Redraw, tá veiculando bastante na internet. Ela, se eu não me engano, ela usa essa inteligência artificial por trás, né? Mas ela é um pouco mais ajustada e um pouco menos livre. Então ela vai dar resultados um pouco mais assertivos, mas um pouco mais afunilados ali. Você não tem tanta criatividade ali, né? Opções para você escolher. Beleza. Vamos para o outro exemplo. Essa aqui. E chegar de olho, né? Só de olhar. Nessa aqui eu quis dar uma brincada em alguns estilos. Então eu coloquei estilo mediterrâneo, estilo moderno. Então ele jogou aqui. Aí mediterrâneo ele jogou bastante cores. Eu coloquei daí mediterrâneo branco. Aí ele jogou para lá. Essa Sim? imagem é uma foto? Essa primeira é uma foto. Ela foi, por exemplo, É uma se foto. alguém te mandasse foto dessa casa aqui, eu quero repaginar ela. Exatamente. Esse é um dos sonhos aí. Ela existe de verdade. Existe de verdade, por incrível que pareça. Outra coisa interessante que vocês vão ver na próxima imagem é que você pode fazer uma modificação meio tosca no Photoshop e aí pedir para ele interpretar aquilo. Aí ela meio que dá uma corrigida e gera uma nova, né? Então, vocês conhecem o dono dessa casa? Já estou eu falando. Então são alguns exemplos. Não é? E aqui eu vi uma outra potencialidade legal para a gente usar essa inteligência artificial, para a gente melhorar como arquiteto. Por quê? Porque os estilos, às vezes, que a gente coloca em palavras, não é o certo. A gente fala assim, neoclássico, neoclássico. Mas o que é um neoclássico? Pode ir a gama inteira. Então, quando você vai aprendendo a determinar exatamente cada elemento de qual estilo, na palavra é difícil, mas aí você começa a já entender quais são os estilos. Igual moderno. A gente lembra muito do estilo modernista, mas o modernista não é moderno. Ele, na verdade, é antigo. Né? Então, o moderno é outra coisa. E moderno seria assim, né? No moderno geral, que seria o novo, né? O contemporâneo ali. Aí, então, algumas opções ali, né? Ele colocou plantas em alguns lugares. E essa outra aqui também, tá? Não é o mesmo cliente, mas também não tem muito bom gosto. Mas essa aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que está meio mal recortado. Eu peguei essa parte aqui de uma outra foto e joguei aqui, porque ele quer fazer essa outra parte superior ali. E aí pedi para ele gerar. Aí ele costura essa imagem um pouco melhor, sabe? Ele não sabe que foi adicionado depois, então ele entende ali e joga. Aí você tem também as opções ali, branca, colocar tijolinho e até estilos de arquitetos. No nosso Insta tem um exemplo, depois eu vou mostrar para vocês. A gente pegou o prédio lá do Neymar e a gente colocou em vários estilos de outros arquitetos. Até arquitetos antigos, assim, da Brunelleschi, aí ele dá um estilo lá, o que ele acha que é aquele estilo. Porque ele pega num banco de dados de imagem dele, que é um banco de dados, né, infinito praticamente,
Para vocês terem uma ideia, esse modelo que a gente está usando aqui como base, só o arquivo do modelo tem 6 GB. Então ali dentro ele tem esse banco de dados de imagem de tudo, né? Tá. Então, esse seria o uso, os principais usos dessa ferramenta que eu estou apresentando para vocês. Essa ferramenta, essa cara dela chama Focus, com 3 Os. Eu vou mostrar onde achar, onde baixar, onde instalar e tudo, tá? Esse Focus, ele é como se fosse um volante ou a carroceria do carro só. Que ele está dirigindo um motor lá embaixo. Esse motor que é o que a gente chama de Stable Diffusion, por isso SD aqui. Aí XL é essa versão atual. Ó, a antiga era o 1.5, tá vendo? Então, Stable Diffusion é o motor lá dentro. E por ser um open source, então ele não é igual, por exemplo, um Windows, que só tem o Windows 10, 11. Não sei se vocês já usaram o Linux, mas assim, Linux tem uma infinidade. Por quê? Porque ele é livre. Então as pessoas pegam e vão modificando. E aí os melhores vão se destacando. A maioria dos Linux que você vê usar é o Ubuntu, por exemplo, que é o mais conhecido, né? Mas tem assim uma infinidade. E por ser open source essa inteligência artificial, você tem vários também. Eu vou mostrar também como facilitar essa escolha, tá? Mas eu, por exemplo, estou usando esse Juggernaut XL ali, que está na versão 9. O que é esse Juggernaut? Ele pegou esse modelo base, que é o SDXL, e ele cortou o que ele não queria, para ter mais espaço para o que interessa a ele. O que é o que interessa? Imagens reais. Então, se você pega esse Juggernaut e tenta gerar um anime, gerar um desenho, ele não deixa. Aí você teria que usar outro Base Model aqui, que está na aba Model, tá? Lá naquela tela nossa. Eu sei que é muita informação, mas isso tudo, na hora que vai testando ali, você vai entendendo, né? Com o tempo vai entendendo. Bom, outras opçõezinhas que tem aqui, só para a gente finalizar a parte de opções, mais chata, mas eu quero mostrar para vocês testarem aí. Estilos. Não estilos de arquitetura, estilos de imagem em si. Eu coloquei alguns aqui, mas quando vocês entrarem na inteligência artificial, você vai passar o mouse aqui em cima e você vai ver uma pré-visualização de cada estilo. Por exemplo, esse aqui eu acho que é Neon Punk. Tem aqui alguma coisa. Ó, estilo anime, estilo... acho que esse é steampunk, futurista biomecânico, acho que é esse aqui. E até de origami. Então, para você gerar, né, imagens com esse estilo. Tem até um estilo ali de logotipo. Você pode ir brincando ali para ele gerar logotipos e sempre com uma qualidade de imagem muito, muito boa. E para finalizar essa parte de questão assim, de configuração avançada, né, ó, se você entra no avançado, você tem esse Guidance Scale, tá? É o CFG. Isso em todas as inteligências artificiais você vai ter. O que quer dizer isso? Mais para a esquerda, o número menor, é mais realidade. Imagens calcadas na realidade. Mais para a direita vai para o abstrato e deixa a inteligência artificial ser mais criativa. E por consequência ela tem mais cores, assim, mais vívido, tá? A gente, como arquiteto, muitas vezes vai usar o da esquerda, tá? Mas quem, por exemplo, trabalha com arte conceitual, acaba trabalhando muito com o outro ali para ter uma criatividade maior. Bom, e eu peguei um projeto, por exemplo, né, um projeto real, inclusive, a gente atendeu esse cliente tudo, uma cozinha comum, e ele falou assim, mas essa imagem aí tá muito ruim e tal, não consigo entender, vamos ver as opções, né, que a gente tem, não queria só branco, quero algumas opções. Peguei, joguei a mesma técnica daquele lá, né, com o Control Net, e pedi para ele vários estilos, foi de estilo... moderno até provençal. Eu acho que eu coloquei vários estilos ali e a gente foi gerando um por um, tá? Ó, um por um. Aquela primeira imagem, Opa. do sketch. Isso, um print do sketch direto, sem muita qualidade, só tirei o print mesmo. E aí ele foi pegando as linhas ali, como eu coloquei que era uma kitchen, né? Ele já entendeu e foi dando possibilidades, ó. E em nenhum momento eu falei que isso aqui era um forno, né, um oven ou
Não, ele pega pelas linhas e ele começa a determinar o que é ali. Beleza. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Queria perguntar para vocês não. Quando eu mostrei isso aqui, por exemplo, para o cliente chegou e ele falou assim, ah, eu gostei dessa aqui. Gostei dessa aqui. E aí ele fez aquela pergunta que pelo menos eu, na época que tinha escritório, me suava frio. Quanto que vai custar para fazer? E aí eu não sabia responder. Não sabia determinar. E aí ele perguntou para mim assim, tá, mas em quanto tempo você me responde? Quanto demora para eu saber quanto vai custar? Né? E aí a gente tem uma solução para essa pergunta que vai empregar a inteligência artificial? Ainda não, mas está em desenvolvimento para trazer a inteligência artificial para solucionar essa pergunta. Tá? Pode só parar o vídeo um pouco aí. Opa, voltou. Tá. Tem que Obrigado ligar. pela presença aí das duas. Cláudia aí? Ana, né? 2 anos, né? Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Inteligente menino, né? Por isso que eu Só gosto fala dele. demais. Há 14 anos já que a gente tá junto. Ele me conhece antes da minha esposa. Mas o que nós vamos apresentar para vocês aqui é um dos meus desejos que eu coloquei lá no começo da apresentação. Isso que me impulsionou a criar essa ferramenta que futuramente vai ter inteligência artificial aplicada nela. Eu sempre fui um aficionado por velocidade nos meus processos, nas empresas que a gente criou e que a gente tem até hoje. Sou aficionado por não deixar o cliente esperando respostas. A gente tem que ser ágil, a gente tem que ser rápido para dar uma resposta para o cliente. E orçamento, a gente sabe que é algo que demanda tempo para você dar certas respostas para os clientes, né? E o principal fator que levava mais tempo para a gente dar respostas dentro da nossa organização era móveis sob medida, né? Uma poltrona, uma cadeira, um bar, alguma coisa, você liga na loja, às vezes tu tem até uma referência de internet, tu consegue um valor para poder passar para o cliente uma ideia de valor. Mas o móvel sob medida, que é o móvel que vem entrando cada vez mais nos ambientes, seja corporativo, residencial, porque o acesso à arquitetura, e isso é um bem que está acontecendo no Brasil, o acesso à arquitetura, para qualquer pessoa ter acesso a um projeto de arquitetura, isso é muito bom. Ele faz com que as pessoas, o próprio escritório de arquitetura, ele queira criar suas próprias formas, seus próprios móveis, suas próprias texturas, e aí esbarra nessa questão orçamentária, né? Muitas vezes vocês estão lá dentro do escritório de vocês, criando algo que o cliente pediu, mas depois vocês vão ter que passar por todo um processo de criação, apresentação, detalhamento para mandar para o mercado orçar, para você apresentar para o cliente falar, cara, adorei teu projeto, mas ficou muito caro. Tira o teto, tira o cantinho ali, reduz o lavabo, deixa o meu quarto melhor. Aí tu volta para o processo criativo de novo, que é redesenhar tudo aquilo, redetalhar para ir para o mercado, para depois voltar. Então, a inteligência artificial, ela nos traz o nosso bem mais valioso, que é o tempo. Ela tende a encurtar esse tempo, que não sei se para vocês, mas para mim é muito real isso, praticamente todos os dias. A gente sempre busca uma otimização de tempo. A gente tem ferramentas maravilhosas que nossos pais, nossos avós não tinham 10, 15 anos atrás, né? Que nos permitem ser mais ágeis e ter mais tempo. Mas tem muitos dias que a gente encerra nosso dia parecendo que a gente não fez nada, né? Ou não produziu aquilo que deveria, pelas ferramentas que a gente tem, né? Então a inteligência artificial ela vem para clarificar essa questão de otimização de tempo. E aí, diante dessa inquietude, diante do nosso modelo de negócio, né, a gente resolveu criar uma ferramenta que a partir do teu briefing com o cliente, conforme você está modelando um ambiente, você já consegue jogar medidas básicas do móvel, de qualquer móvel, tá? Não estou falando só de uma cozinha, estou falando de um teto, estou falando de um revestimento. E em tempo real ele já vai te dando preço. E 3 faixas de preço.
Porque muitas vezes o cliente vai querer móvel sob medida vou citar marcas aqui que a gente sabe que são renomadas no mercado, vai querer da Florence, da Kitchen, da Ornari, né? Ele é uma faixa de preço. Ele vai querer uma segunda faixa de preço, que é do Adelano, da Todeskine, beleza, e ele vai querer uma terceira faixa de preço, que é o marceneiro de confiança dele, o marceneiro do escritório de arquitetura, né? Então ele já dá em tempo real, conforme você vai modelando o projeto, já vai te dando os valores. Então, se o teu cliente já te deu um briefing, ó, na minha sala, vou falar de projeto corporativo aqui, na minha sala eu quero pinte com folha de ouro, os MDF lá, se tiver, mas lá na área de descompressão tem que ser algo mais baratinho. Então, conforme tu está projetando, tu já consegue fazer esse equilíbrio no projeto. Para quê? Para encurtar todo esse tempo de detalhamento e para quando tu levar o projeto e as imagens geradas por inteligência artificial, muitas vezes para o cliente, né? Então, algo que iria te levar 90 dias, a gente está falando aqui em um encurtamento para 15 dias. Vai gerar uma imagem prévia, tu vai gerar um orçamento, tu vai soltar o que é móvel solto para o mercado e já vão te devolver, tu já vai ter uma listagem. Só que isso a gente já está evoluindo, né, Vitor? A gente já está indo para a inteligência artificial que Você não precisar digitar. nós já estamos treinando uma inteligência artificial internamente, de que tu vai pegar essa imagem aqui e vai tirar uma foto dela e ele vai ler já as cotas do móvel e já vai jogar para esse programa e já vai te dar o preço, já vai te dando preço. E aí ele vai te fazendo perguntas, cor que é o MDF, tal cor, que cor puxador, de qual marca, blá blá blá. E ele já vai, então a gente já está treinando essa inteligência. Por hora que a gente tem uma versão beta dessa nossa ferramenta de trabalho, que é o MoMA, né? Começou como um projeto piloto, que é modelagem da marcenaria, né? E é isso aí agora que o Vitor vai apresentar para vocês, um orçamento de R$260 mil, que ele fez em 1h50 de forma bem pausada, né? O mais interessante dessa ferramenta é que você não precisa conhecer como é construído o móvel. Precisa só das medidas gerais. Então, vamos supor que você está em dúvida de você colocar um painel em uma sala. Quanto aquilo vai custar? Você dá as medidas, escolhe o tipo do painel, você tem esse valor. Você sabe quanto isso vai impactar para o cliente, né? Isso foi em tempo real, um cliente real fazendo o orçamento, tá? E eu acelerei, claro, mas o tempo é a realidade ali. E a gente tem o valor final, mas a cada elemento que eu adiciono, eu tenho o valor aqui também. Só para a gente ter essa ideia, né? 1h50, 260 mil o orçamento. E isso já saindo com os prints automaticamente, né? Eu pego o print, colo naquele objeto e ele já constrói esse orçamento para a gente. Você pode colocar o seu logotipo. Já ficou o orçamento pronto para você mandar a proposta para o cliente. Ó. Aí. Em PDF já. Pronto para você sanar essa dúvida aí de quanto ele vai gastar. Mas isso ele está indo só marcenaria. Isso. Só marcenaria. Uhum. Por hora E serralheria também, né? Serralheria, serralheria, vidros, espelhos, que ele tem os acessórios que tu vai incluindo ali, né? E esse é o pontapé inicial de algo que eu entendo. Já é uma realidade hoje, os profissionais especificadores, eles são os maiores vendedores do mercado.
as lojas elas vão passar por uma transformação em 5, 10 anos aí, de se tornarem realmente concept stores. Assim, uma loja, até o meu lado visionário me puxa para isso que eu vou passar para vocês. Onde tu vai ter até um determinado nível que tu vai fazer vai liberar uma facial para o teu cliente. E ele vai vir em qualquer horário na tua loja. O que impede o cara que é dono do Banco C6, que vocês venderam, que mora aqui, né? Ele tá correndo à noite aqui, tá no processo lá, fazendo nosso novo escritório lá com a Uberflex, 3, 4 milhões de reais e tal. Queria dar uma olhada nos produtos. Ele tá passando por aqui, tem a facial dele liberada ali, ele entra, tem por geolocalização os produtos dentro da loja, que ele consegue ver do projeto dele. Então, as lojas elas tendem a ser concept store. É uma loja que gera uma experiência, como já tem ocorrido um pouco hoje, e o profissional de arquitetura ele acaba assumindo muito esse papel realmente do processo de venda. Não tem como, ao meu ver, um escritório de arquitetura ele não se preparar para ele realmente assumir de vez esse protagonismo, né? De realmente controlar a venda do início ao fim. E a venda do início ao fim ela começa quando o projeto te permite já saber os valores em tempo real. Então, pontapé inicial, sim, a gente está começando pelo mais difícil, que é a da marcenaria, que é algo que é uma dor que existe no mercado. É uma dor que fica somente lá para o final, muitas vezes, o cliente não consegue se organizar num cronograma de custos, de investimento, que ele só vai descobrir lá no final. Nas obras corporativas a gente sabe que é mais racional, né? Na residencial a gente sabe que o cliente realmente às vezes demora 3 anos para fazer uma casa, porque no último ano ele se esbarra no interiores ali, porque não tem uma certa previsão. Então, isso aí a gente já quer antecipar. A gente está antecipando uma tendência de mercado e, na verdade, também isso aqui vai evoluir para algo já muito industrial. Daí veio a inteligência toda do Vitor dessa ferramenta, ela se transformar numa ferramenta que vai, através de um clique, tu vai ter o domínio até de mandar isso para produção diretamente. E aí realmente a loja se transforma nessa concept store que eu estou falando, do arquiteto acompanhar o cliente para ele ver só os detalhes. Mas o clique mesmo do pedido com uma ferramenta dessa, ele vai ser disparado lá de dentro do escritório de arquitetura. Já vai lá para a máquina da fábrica, já vai cortar e o arquiteto vai decidir se ele vai querer montar com aquele montador que é de confiança dele, vai decidir se vai vir se entrega direto no cliente. É um certo domínio realmente do processo de venda. E a marcenaria a gente sabe que é um gargalo mundial, é um segmento que movimenta hoje no Brasil 72 bilhões de reais. Né? Cresceu muito nos últimos anos, porque a marcenaria, os marceneiros tiveram muito acesso a ferramentas e maquinário, né? E a gente sabe que é uma dor. Quem não passou por isso aqui, acho que é exceção, da exceção, da exceção, da exceção. A gente estaria falando de 99,9% dos escritórios de arquitetura que tem essa dor de orçamento, principalmente de imóvel sob medida. Então, isso aqui agora a gente vai disponibilizar para vocês que acessarem esse QR Code aqui, vai ter uma lista de espera dessa nossa ferramenta, tá? Podem acessar agora. Podem acessar. Né? Vocês fazem aí a E não é só inscrição. para escritório de arquitetura, tá, Alex? A gente está criando uma ferramenta que ela é para qualquer pessoa, como a Letícia diz e usa muito isso. Qualquer No pessoa final- tem que ter a liberdade de saber quanto vai custar o teu rabisco, às vezes, né? Que faz na tua casa. Né? Às vezes é um móvel simples, que nenhum arquiteto me ouça, mas dá para o cliente orçar diretamente. Tá fechado? Vamos lá, já está. Deixa eu abrir ele aqui de novo, então. Aqui. Tá.
Você já usa BIM lá no teu escritório, né, Luana? A gente, sim. 100%. 100% BIM, né? Mas o orçamento é doido. Hã? A orçamento é doido, inclusive no corporativo, Sim, hospitalar, Aham. porque da mesma forma a gente chega na ponta do fio e o interior ele impacta de fato, né? Ele é o último a chegar. E aí geralmente fica esse processo, né? Vai até na ponta, daí orça, daí volta pra. E é onde a gente gera o atrito, na verdade, também com o cliente às vezes. Uhum. Porque, digamos assim, a nossa etapa já está finalizada. Aham. Nós já finalizamos o projeto. Você já aprovou todas essas etapas. Aí chegou no último orçamento, agora não vou conseguir executar. Aí daqui a pouco volta. Na nossa, a gente considera destino de projeto. Então vai ficar ali, é onde às vezes pode dar problema. Porque tem que alterar, redetalhar, Sim. fazer todo. Porque em gestão de projeto a gente considera atividade nova, né? Uhum. Então não tem como. Mas eu perguntei do restante, porque daqui a pouco eu pensei, eu vou colocar a foto e ele vai detectar a cadeia, entendeu? Tudo. Uhum. No caso de um. Mas ajuda bastante. Porque a marcenaria é o peso maior, né? Sim, ela ganhou essa grande escala aí no Brasil, a marcenaria, nos últimos anos, por conta do profissional de arquitetura ter acesso a um projeto, né, de arquitetura e, e o acesso do próprio marceneiro, vamos dizer assim, a materiais, né? Hoje, do jeito que está pulverizada a rede de distribuição de chapas, essas coisas chegam em qualquer lugar, Sim, materiais para eles produzirem, né? com certeza. E aí era algo que a gente conversou uma vez, Paulo, que eu lembro que tu falou para mim, de geolocalização né? Lembra dessa conversa que a gente teve? A gente teve, enquanto o Vitor resolve ali, que eu acho interessante, que é um tema legal para todo mundo saber aí, teve a oportunidade de fazer junto com a Herwig o projeto da maior maltaria do mundo lá, né, Paulo? Suas idas e vindas em Traves é a maior maltaria do mundo que a gente executou, né? Maltaria. Maltaria que faz o malte da cerveja, né? Então ela foi construída lá em Ponta Grossa, projeto de 3 bilhões. Entre projeto, execução e inauguração agora vai dar 3 anos. E foi tudo na metodologia do BIM. Então, quando a gente fez o projeto de interiores, que a gente auxiliou lá a Herwig nesse processo, quando a gente terminou o projeto de interiores, a gente já entregou o orçamento da marcenaria para eles e do restante. Entregou tudo. Teve alterações, obviamente. Um diretor não gostou da recepção, no final mudou, alguma coisa assim. Mas teve uma variação de 7,5% do que foi apresentado lá no início, 1 ano e meio antes da execução, em relação ao que eles contrataram e aprovaram depois e foi executado no final. E o legal é porque se tu chega junto com o orçamento, na questão de gestão de projeto, até o cliente toma uma decisão mais rápida, né? Uhum. Até nós fazermos o orçamento do interior, digamos, vai, sei lá, 30 dias, tá? Uhum. Ele deu tempo de conversar com 1.000 gente, né? E aí vai ter muito mais alteração, às vezes, antes de saber, inclusive, o valor. É que tem muito atravessador. O cliente... Ele vai descobrir que o cara que tá fazendo, né? Nova, ele vai lá e começa a se fornecer vários fornecedores. Agora quanto tempo todo você vem? Acho que geralmente eu peço 15 dias. Então, sauna toda. Uhum. Tem tempo. O cliente é ansioso. Não, e mesmo para marcas renomadas, tu manda um projeto para uma Florence, vamos citar, né? Pô, eles têm que redesenhar o teu projeto no Promob deles, para eles descaracterizam um pouco o projeto, porque a tua modulação às vezes não ficou igual, a que tinha ali. Mas esse tempo, até para eles têm que redesenhar o teu projeto. Vai devolver para você conferir, dar uma conferida para ver se está tudo ali e tal, para depois Esse processo que ganha, que ele atrasa, segura o orçamento inteiro. E aí tem toda essa etapa aí que pode ser otimizada, né? Não tem porque hoje realmente a ferramenta que domina o nosso segmento é a Promob. Eles conseguiram ter uma pulverização assim, muito grande, né? Só que eles já
Eles são muito engessados, assim, o profissional de arquitetura não gosta muito de... Eu não uso, nunca usaria, mas eu tenho pedido para algumas lojas meio que acelerar o processo, não fazer todo desse tipo, me dar uma base de valores, porque eu estou fazendo outros orçamentos. Aham. Aí, se o cliente se interessar realmente, aí faz todo o desenho e tal. Algumas lojas não gostam, porque na verdade eles usam cada painel, cada confuso, né? Então, às vezes, eles não conseguem fazer. Eles não querem assumir o risco, O de risco ir lá de- na frente, fechar contigo e achar que custou 300 e a tu... Aí o cliente, eles não querem realmente assumir o risco. Uhum. E aí, Agora entrou aqui. Entrou? Deixa eu liberar ele de novo aqui. e com esse negócio mesmo de inteligência artificial, coleta de dados, essas coisas, cada vez mais a informação ela está fluindo de uma forma que tu não precisa ficar preso a uma sistemática de orçamento, de receber informações sobre preço de chapas. Assim, eu vejo que da mesma forma que há 10, 15 anos atrás, quando tu falasse para alguém, não, teu preço vai ter que estar lá na internet, lá. Não vai conseguir só vender na tua loja aqui com a tua etiqueta, não sei o quê. Tu vai ter que expor teu preço para todo mundo. O cara vai falar, não, isso aí jamais vai acontecer. Tipo, é loucura isso aí. Como é que eu vou deixar meu preço lá assim, com a minha margem, não sei o quê. O pessoal tinha essa resistência, né? Vejo que essa questão também de fluxo de informações, que é o que o programa acaba fazendo hoje, vai ser cada vez mais aberto. Todo mundo vai saber quanto é que custa uma chapa para frente. Puxador, o que hoje a gente não sabe exatamente quanto é que custa, sabe que tem um valor agregado da marca, não sei o quê, e vai continuar tendo tendências da marcas. Não tem. Tu vai onde tu se sente melhor, tu vai onde tu é bem atendido, tu vai onde tu se identifica muitas vezes com o produto, com a marca. Isso não vai mudar. O cara vai, às vezes, Se ele pagar pelo mudou o mesmo link. MDF. Testa lá, ele vê se sabe ele que tá custa 100 mantendo o reais. mesmo link. Ele vai numa loja e vai pagar 500, porque ele se identifica com a Não marca. entendi com a por que que pessoa, fechou. É? Deixa eu jogar então esse link novo. Esse formulário já está fechado. Não entendi por que que ele fechou. Passo ali no... Já gero aqui Essa o. inteligência artificial não está funcionando muito bem. Não sei se a gente vai indicar essa, hein? Inteligência artificial. É que você estava aqui no início, você fez uma que eu acho muito legal. Como é que é o nome daquela das perguntinhas ali? É o Mentimeter. Mentímetro. Pode usar para qualquer coisa. Você está fazendo uma pesquisa, conversando com o pessoal aqui. Pessoal, cada um responde o que acha dessa situação aqui. Aí tu clica no QR Code também, ele abre e te dá a tua resposta. Aí tua resposta sobre aquela situação, ele cria um brainstorm de palavras e ele consegue entender o que cada um está tirando daquela situação. Até mesmo não tem a ver com o tema, para qualquer tipo de tema. Aqui eu vou gerar um Pedir link opiniões, novo. né? Achei bem legal. Vou gerar um E link aí tem novo. vários hoje, viu? Esses de inteligência artificial são... Esse das imagens é muito legal, porque o que acontece? A gente tem muita imagem, Number Flex Case, enfim, é tudo ambientado, só o ambiente. Tipo, só o showroom. Igual aqui, tá olhando do lado, com as mesas lá, bonito. Mas quando vai postar uma imagem dessa, que era antigamente, a gente fazia o quê? Só postava foto do ambiente. Mas hoje em dia o que chama atenção é as pessoas, mostrar que ele pode ter um pet teu, seja um cachorro, um gato, você pode qualquer tipo de animal hoje. Quer gerar outra? Imagem, as Não. plantas, Mas por que que pode o acontecer? biofílico daquele ambiente pode Data de validade? melhorar tudo, Criou Pode, e... Assim, quando a gente Não, mas o fala outro de que eu tinha criado junto artificial, também a arquitetura já não está tão ligada mais a mudar não caiu, só isso. aquele ambiente. Claro, pode melhorar o projeto, uma casa e tal, te dá ideias. Agora Mas sim. quando a gente fala no nosso Foi jogado dia a na dia, tela? a gente usa muito para ambientar. Ninguém quer Aí. ver só um... Pega lá. E é legal estar no dia a dia, mas normalmente você não vai conseguir bater uma foto, todo mundo trabalhando, todo mundo certinho. E a tua equipe normalmente fica assim, né? Quando se Não, fala, galera, fechado. fiquei, vou bater uma foto. Então contar com ela é muito legal. E ela cria tudo. Tudo. Tipo, a pessoa que tá ali, ela te dá uma... Pode... Fechado? Essa depois que ele vai passar o link, que é que ele mostrou, desenhando ele. Meu, eu fico Fechado. assustado, assim. Tipo, tá, mas Tá como aberto, isso surgiu então. aí? Não, eu falei que eu queria nessa ideia. Ele tá aqui, aberto. e surge uma pessoa igualzinha você tinha imaginado naquela situação. Às vezes fala dos bichos, tá falando, bota um gato. Teve um esses dias. Eu falei, meu Deus, o gato ficou... E às vezes até de... É verdade, dá pra imagem, tá, mas foi
criado acho que eu por sei. uma inteligência ou não. Aí, claro, agora também polêmico, né? Estão botando tudo agora com inteligência, né? Uma vez que eu no Papa, eu acho. Botaram o Papa com... Tem dúvida, É. você saber o que é verdade e o que não é. O Papa com chaquetão branco, tipo, você queria pra neve, Acho que vai. não, Os bandidos estão dando golpe. De Nossa. favores, vídeo. É. Não, passou uma senhora que Nossa. a filha dela, fez a chamada do vídeo, ela viu a filha falando. Só que ela desconfiou porque ela desincronizada a fala com a boca. Vai estar nesse livro, né? Você vai ser pra tua filha e não é tua filha. Então, usando pra uma mal também. confusão, é. Mas, gente, analisando essa questão da arquitetura, assim, no nosso dia a dia, ficou muito legal usar. E Tem assim, arquiteto que só posta renda, né? Ah. Tem projeto que posta renda. de Eles render, têm sabe É, muito. Você vai usar a Instagram inteira renda. principalmente na nossa região, tem muitos que não tem. Mas é renda, não rouba a imagem. Sim. Né? o que eu falei do gatinho, nesse caso, nem botou uma pessoa, porque uma pessoa, ela ia tirar o contexto que dá pra ver bem a mesa, que é o reflexo pé, e a cadeira. Então, assim, a pipe. A gente falou, não quero botar uma pessoa, se for uma pessoa, chamar a atenção da pessoa, não pode pra ver a linha. Aí foi coisa que as pessoas olhem pra imagem. A gente falou, gatinho, olha o gatinho. Parece que tem alguma coisa errada com o Typeform. Hã? Tem alguma coisa errada com o Typeform. E com isso, dá pra seguir, não dá pra seguir? Eu vou Hã? colocar o link direto. Mas gatinho, mas em vez de colocar, ó, só o gato. O gato não tá ali. É uma imagem. É uma imagem. E o gato não tá. Então, tipo, que já deu de chamar atenção pra imagem, porque antes era só um. Eles tomavam o gatinho, né? Olha o gatinho, olha pra cadeira, olha pro contexto onde tá o gatinho. Mas aqui não é renda. Então, olha, o que é essa imagem? Essa imagem é... Essa imagem que você. Mas tem muito perfeito, hein? A gente pegou nas imagens, um banco de imagens da Overflex. E aí a gente tem um item aí que chama atenção. Mas foi imagem final, tem uma foto aqui, ali, a gente usa na inteligência. Porque às vezes, e outra coisa que o Vitor fez esses dias, a gente fez um teste. Tava com uma arquiteta conversando umas ideias funcionais. Os clientes falam, quero esse ambiente aqui. Eles falam, ia ficar legal botar uma piscina ali. Daí eles falam, não, mas eu não tenho valor para investir nisso, não quero agora. Mas eu acho que inteligência artificial não é algo que, claro, quando tu conversar com o teu cliente, o cliente vai achar, meu Deus. Tipo, se ele ainda não fechou contigo, vai ganhar grandes pontos dele fechar. Porque tu fala, pede com a inteligência, inserir piscina nesse ambiente e bota características em inglês, né, que você queira para aquela piscina. Então, o cliente fala, não podia precisar falar, que eu já vou te apresentar também, né, tua imagem. Vamos pegar ideia de imagem que ficaria o link direto. Vou pegar o link direto para eles gerarem a imagem, tá? Mas é a mesma sacada do gato. Porque isso você não deu pro cliente ainda. Mas o que ele já vai entender? Você não entendeu ainda? O processo de criação a gente leva tempo. Porque depende do fator humano na criação, inclusive, né? Sim. Manter o padrão de criação. Não, porque a gente fez isso numa apresentação prévia, tipo, algo que é rápido. Eu não tô ainda querendo pegar aquele projeto do cliente. Pode chegar e evoluir num nível de entrega, daí tu só daquilo ali que extrai os executivos, praticamente. Porque o que a gente Bom. tinha A essa dificuldade? arquitetura fica fazendo só executivo. Porque a gente tinha essa Eu dificuldade. vou corrigir depois o Typeform, mas esse aqui Querer mostrar algo diferente pro cliente no início. é o que a gente vai gerar a imagem. Aí a gente tinha que fazer no render, na imagem daquilo, É. no orçamento. Esse aqui funciona. Não vai ser a pesquisa, mas esse vocês vão ter o gostinho. Depois da pesquisa eu mando para vocês já estão convidados para a lista de espera. Parece que foi um problema no próprio site do Typeform. Eu vou dar uma olhada depois. Ó, esse aí, ele vai entrar, daí Isso. só dá as instruções aí. Vitor. Ah, é. Todos entraram aí, né? Eu vou Isso. voltar aqui para a apresentação que tem o print aqui. Vocês vão só dar o play Dá o playzinho ali. aqui em cima, onde está o stop. Vocês vão dar um play e deixa ele rodando, tá? E deixa eu rodando o play. É, não desliga a tela, não. Deixa ele rodando. Não. Ah, tá. Não, esse aqui. Não, é que eu voltei para esse. É aquele outro. Desculpa. Vai entrar nesse. Esse aqui, ó. Entra nesse. Fiquei roubando minhas Isso. senhas. Não. Deixa rodando, deixa rodando. Isso, esse aí você dá o play. Tá certo. Nesse aqui, gente.
O outro aqui, esquece esse que eu vou mostrar agora, tá? É nesse atual. E dá o play. Só dá o play. Esse aqui é... E eu não vou executar esse mesmo. Isso, executar assim mesmo. Se ele pedir para colocar um login... Deu certo? Vai roubar mesmo? Não, fica tranquilo. Não tá roubando minha senha. Não. Não se assustem com os códigos aí, não. Esse daí tá tudo já. Quem que desejou que era pra pagar os boletos aí? Aí pode rolar. Ninguém desejou que ia zerar a conta. Bom, enquanto está rodando aí, eu vou explicar, que ele demora um pouco, tá? Tá. Até ele vai dar um link para a gente entrar nessa inteligência artificial que eu mostrei para vocês. E aí aqui eu só vou mostrar como instalar ela no computador de vocês, tá? Quando vocês chegarem lá em casa e tal. Essa Colab, Focus Colab Isso, o Focus é o que a gente usou e o Google Colab é um acesso que a gente tem para os servidores do Google. A gente está rodando ela lá no servidor do Google. Tá? Essa linha de texto toda aí, ela está rodando lá. Lá embaixo ele vai falar alguma coisa assim, public URL, que vai ser alguma coisa grádio. Mas pode deixar rodando aí que ele vai demorar um pouco, tá? Ele vai demorar um pouco. Bom, para instalar essa inteligência artificial que a gente viu aí, agora há pouco, a gente vai no Google. Por que no Google? Porque isso sempre tem atualizações. Então a gente pega já mais atualizado. E vamos procurar Matrix Stability. O que é esse Matrix Stability? Ele é um programinha que o pessoal fez, que ele é um hub de inteligências artificiais. Ele vai rodar ali dentro a Focus, que a gente viu, e ele vai rodar várias outras. Você vai instalando as que você quer. E aí qual que vai ser o processo, né? Matrix Stability, você procura aí no Google, vai no primeiro resultado, ele vai entrar nesse site que chama GitHub. Para quem não conhece, não é programador, GitHub é um repositório de programadores. Então o pessoal vai colocando os códigos que eles criaram lá. E aqui nessa tela mais escura ali, vai ter releases na direita aqui. Naquele release são, né, as versões criadas ali que vão subindo a versão, né? Versão 1, 2, 3, 4. E aí vai ter a versão do Windows, você vai baixar e vai instalar. Aqui na parte da instalação, já vai ser essa carinha aqui, você vai escolher o Focus com 3 Os, que é o que a gente usou aqui, ó. Focus com 3 Os, tá? E tem todas essas outras. Elas rodam com os mesmos motores lá por trás, só que elas são carinhas diferentes com intuitos diferentes. Para você ter uma ideia, tem uma ali, que é o Conf UI, eu acho que é. Ela é como se fosse um Photoshop, mas usa inteligência artificial. Então você vai editando as imagens. Eu apresentei uma delas. Dentro desse Matrix Stability você vai ter várias. E o que eu falei lá sobre os motores, os modelos, na hora de você instalar, você vai ter o Model Browser e você vai ter as várias opções aqui. O que eu usei foi o Juggernaut, mas você tem vários outros. Você tem SDXL, você tem vários outros que você pode entrar e ver umas imagens de exemplo. Falar assim, esse gera tal. Essa Juggernaut é a que está mandando melhor assim atualmente, tá? E uma vez que você instala esses, né, escolhe o Focus lá em cima e dá o Launch, ou né, lançar, é como se a gente tivesse feito isso que a gente fez aí. Ele começou a rodar e vai abrir essa página com aquela carinha lá do começo, que é menos assustadora, assim, né? E a gente escolhe, ou se você só instalou ele já vai como base, né? Mas você escolhe o Base Model aqui, o que você instalou, tá? Essa parte aqui, até quando vocês forem fazer, vocês podem entrar em contato que a gente vai ajudando, tá? Que é uma parte um pouco mais... Normalmente vocês vão passar ali para um estagiário, para um pessoal que trabalha mais nessa parte hardcore aí da parte do projeto, da parte de tecnologia. Bom, para fechar a apresentação, tá, eu vou instalar isso no computador. Que computador que eu preciso para rodar isso? Não é um computador muito forte, mas precisa pelo menos uma placa de vídeo da NVIDIA com 6 GB. Isso você vai ter ali da série 20, né? 2050, 2060 para frente, né? Aí vai ter a 3060 agora, 4060, 5060. São placas aí que vão girar em torno de R$2.000 a placa. Tá, não tenho esse equipamento. Aí você vai ter
essa possibilidade de rodar na internet, rodando na nuvem. E essas opções, eu deixei aqui uma lista, só que aqui você tem esse que vai funcionar, lá para o meu canal, que aí tem uma lista com os links, tá? Que eu coloquei os nomes aqui, não dá para clicar, senão ia ter que colocar 1000 QR Codes, né? Lá tem uma lista, vocês vão na descrição do vídeo, lá embaixo, tem uma lista de inteligências artificiais, cada uma com um intuito diferente. Tem duas, ó, que é o Think e o Run Diffusion. São essas duas aqui. Eles dois são sites, para vocês terem uma ideia do poder dessa Stable Diffusion, que é a que a gente viu aí, tem 2 sites que só rodam ela. Então você faz são os servidores deles lá, você faz o login e aí ele te dá um tempo para você usar ele lá. Aí você pode pagar por hora. É como se fosse uma render farm, né? O pessoal usa assim. E tem algumas outras que estão surgindo, pipocando, né, todo dia, que é a Leonardo AI. Essa aqui até a gente vai fazer um novo workshop mostrando que essa aqui, por exemplo, você pode pintar alguma coisa na tela e ela já ir transformando em algo real. Então você passa uma linha azul ali do céu com o amarelo da praia, ele vai criando uma praia em tempo real, né? E tem a Cia Art também, tem NVIDIA XDL, são vários sites que eles rodam por trás o motor que eu falei, que esse seria aquele Juggernaut ou SDXL, mas a carinha deles em cima é diferente. Uns com mais opções, outros com menos, né? Às vezes você não tem tanta familiaridade, então é melhor pegar um mais simples. Quando você já está um pouco mais avançado, você pega um mais complexo, tá? E o que vocês estão usando é o Google Notebook, né, o Google Colab, rodando esse que a gente viu aqui. Acredito que agora aí lá embaixo vai ter um link. Tá dando erro? Aí tem G-Rádio lá embaixo. É em Public Link aqui, ó. É o Public Link. Clica aqui. Isso. Ah, tá. Só clicar. Link. Public Link vai ter aí, lá embaixo, um link para clicar. Não, aquele lá mesmo. Esse aí, pode clicar. E aí, para vocês terem essa experiência, né, uma vez na vida aí, tomara que vocês continuem usando, pode digitar o que quiser ali no prompt embaixo, lembra lá o prompt? E dar Generate. Vocês vão gerar uma imagem. Tá? Não, por enquanto não. Você pode usar, mas isso... A imagem, aquilo que eu te mostrado aqui. Isso é melhor no computador, tá? É mais... Depois da palavra para colocar outras coisas. O QR Code para quem tá online ali, de novo. Eu acho que pouco tempo ali para quem tá online. Para quem quer acessar esse que eu tô falando aqui, ó. Isso. É esse QR Code aqui. Acessar de novo aqui, que o meu tinha dado erro. Talvez ele precisa finalizar a sessão do anterior. Lembra que você tinha entrado? Talvez seja isso. Atualizar aqui. Talvez seja isso. Não, acho que na hora de rodar ele pede para você finalizar as que estão rodando. Check em versão for. Ele não saiu disso aqui, o meu. Que eu usei aquela vez, né? Uhum. Da executação. Tá gerando aí? Eu tô gerando. Conseguiu abrir? Aí daí esse link, ele veio da onde? Tipo... Esse é do próprio pessoal que faz essa Focus. Ele libera para você testar, né? Se você procurar assim, ó, Focus, GitHub, Google Colab. Não tenho vontade de voltar de fora. Uma imagem legal, mas vai ser rápido. Aqui, ó, eu vou entrar aqui também. Então, esse link é o que a gente está entrando, tá? Tá, mas ele dá sugestão de mais de uma? Sim, ele... Normalmente eu acho que
ele vem com 2 ou 4 a opção, mas dá para mudar. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para quem... Eu vou dar o play, tem que estar logado numa conta do Google e executar assim mesmo, né? Isso tudo que ele mostra é como se fosse o computador ligando. É o servidor lá do Google que ele está ligando, né? Eu consigo salvar. Sim, segura em cima e dá salvar. Eu acho que esse erro da versão era normal, ele dá o erro da versão e ele atualiza. E continua atualizado? Uhum. A internet é da ruim, então. É, pode ser. Em inglês, né? Sim. Começa simples, coloca assim, fish, e dá o generate, só para ter o gostinho. Fish maldito. É legal, transformando, ele dá uma ideia e depois ele dá Você vê todos os passos, então ele dá aquele borrão. As palavras que eu coloquei, ele botou o cachorrinho na praia, com as pessoas felizes ao redor, ó. Ele deu 2 sugestões. Bom, coloquem aí no chat Só acho que eu escrevi se vocês conseguiram errado, gerar alguma imagem, que a gente vai finalizando por aqui. Conseguiram gerar uma imagem? Se não, pode começar. Por que que eu gosto muito dessa interface do Focus? Se você coloca só cat, você busca no metadata se você busca o prompt que ele usou, na verdade ele não usou só esse cat. Ele vai e complementa. Sim, sim. Pode ir. Olha lá. É isso aí. Ele gera 2, tá? Eu acho que ele gera 2 cada vez. Mas assim, a plataforma no celular não é tão interessante quanto no computador, né? Duas imagens de escritório animal. Isso faz diferença de Quanto mais conhecido, né? Quer dizer que mais imagens vão ter na internet sobre aquele assunto e mais ele vai respeitar. É bem isso. Deixa eu entrar aqui no nosso Insta para ver se... Ele travou o teu aí nesse erro também, Vitor? Não, tá indo. Ele demora um pouquinho, mas ele continua. Tá continuando, é que ele tá baixando lá pro... E tudo isso ele não tá baixando no teu celular, tá? Ele tá baixando no servidor do Google lá, não precisa ficar preocupado, não. Porque aqui, ó, já é 6 GB em um, 300 MB em outro. Estilo. É sempre moderno. Aqui, ó. Eu pedi para pessoas no ambiente de trabalho moderno. Aí eu falei, as pessoas não estão com roupas tão modernas. Você falou que Esse aqui eu fiz naquele ControlNet, né, na ideia do prompt, né? E aí a gente fez as várias opções. Esse é o atual, né? Projeto. Aí, claro, até foi um tempo atrás, ele estava um pouco mais bagunçado ali, mas tem os estilos ali, ó. E é legal que ele mudou até o estilo do barco. Se fosse assinado pelos... É. Deixa eu ver o destino aí. Não, coloca Tita aí. Tita... Open Office. Ó, essa aqui é o que a gente vai fazer o próximo, tá? Não amanhã, um próximo que a gente montar é essa aqui, ó, que é a Leonardo AI que eu comentei. Essa é bem bacana, só que ela roda num site, né? Aí é um pouco diferente, não é algo que você instala no computador. Que essa
Tipo, vamos tirar uma piscina aqui. Daí ele vai pegando o teu rabisco e vai. Então vou aumentar aí o volume. Tá. É que na verdade ele tá sem som aqui. Tá sim. Aqui. Canvas e vai começar a desenhar. Vou pegar aqui, ó, pintar o amarelo, vamos tentar fazer uma praia. Ele vai entender e vamos pegar aqui e fazer o céu. Ele ainda não entendeu o que é praia. Mas eu vou dar uma ajuda para ele e vou falar que é uma praia. Bom. Olha o desenho! Não, tipo, qualquer um pode fazer, né? Deixa nos comentários aí embaixo. Isso aí. Ele vai aquele desenho magrinho lá de quando ele era criança. Fiz um vídeo de escritório com design, como pegando de Inteligência artificial tem que ser muito inteligente. com pessoas de Bom, pro pessoal da internet. Pro pessoal da internet, eu acho que eu já vou me despedindo aqui. Amanhã a gente vai fazer de novo, eu vou corrigir essa parte do Typeform. E aí a gente espera vocês aí para fazer para preencher esse formulário aí e participar do beta da nossa ferramenta de orçamentação da marcenaria, tá? Um abraço a todos aí. Quer falar alguma coisa? Um abraço, obrigado, gente.